muito feliz em estar conhecendo mais um pedacinho do corpo de Cristo, né? E quando a Lari me convidou, fiquei pensando naquele texto, queria agradecer pelo convite. Que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Como um óleo precioso que vai descendo, vai descendo. Essa unidade, essa união, ela traz a presença de Deus, ela traz a unção, ela traz crescimento para o reino e ela traz crescimento para o corpo de Cristo. Isso é muito saudável, porque quando o Senhor Jesus olha, Ele não vê denominações, bandeiras, eu sou disso, Ele vê a igreja amada dEle, amém? Ele vê a igreja linda, a noiva que Ele está esperando, e eu fico maravilhada com isso, e por esse motivo eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa noite. Eu queria apresentar para vocês meu esposo, o presbítero Rafael, a minha discípula Bruno, os nossos discípulos o Cleiton, diácono Cleiton, também vieram nos acompanhando o Beto, a Alda, que trabalham lá com a gente. Nós somos da Igreja Presbiteriana Viva, aqui na Voldac, somos ovelhas do Bispo José Elias, somos discípulos do pastor Chicão e da pastora Claueli, que desde já eu trago um abraço deles para vocês e o convite de quando não tiver a programação aqui na igreja de vocês, e vocês quiserem também ir lá louvar o Senhor junto conosco, será um prazer recebê-los, amém? Ali nós trabalhamos com a juventude IPV, e nós pastoreamos os jovens casados no GrowUp A2, se vocês quiserem seguir no Instagram, growup.a2, growup significa cresça, então crescendo A2, e tem sido um tempo muito maravilhoso, muito precioso, tanto nas nossas vidas, e a gente tem visto o que Deus tem feito nas famílias, e isso é muito maravilhoso, amém? Então, dadas as devidas apresentações, agradecimentos, nós vamos ler a palavra do Senhor, que é o mais importante nessa noite, amém? Você ama a palavra? Eu amo a palavra. A palavra, ela nos fortalece, nos edifica, nos exorta, nos consola, coloca a gente no eixo, coloca a gente no prumo, nos fortalece. É ela que faz a gente vencer o dia mal. Eu amo a palavra, amém? Eu queria que você abrisse então comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4, deixa eu só me organizar aqui, gente, para a gente começar. Falaram que eu posso ir até meia-noite, é isso mesmo? Vocês não me entregam o microfone não, que eu fico muito animada. Deixa eu só tirar aqui para não tocar. Bem. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera um pouquinho, Renata. Amém. Essa igreja fiada na palavra, assim que eu gosto. Vamos então. Tá assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Senhor, essa é a tua palavra, Pai, uma porção dela. Edifica-nos, ó Deus, consola, exorta, fala conosco, Deus, nessa noite. Eu me uno, Senhor, à oração da minha irmã aqui, Senhor, em concordância, e te peço que o Senhor venha, Senhor, nesta noite. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Nós estamos aqui em teu nome e cremos na tua presença neste lugar, Senhor, porque a tua presença é que importa, a tua presença é que faz diferença, a tua presença é que muda a nossa vida, Senhor, que nos convence. A tua presença enche este lugar, enche a nossa vida, enche o nosso coração e fala conosco nesta noite, no nome de Jesus, amém.
Ó igreja, essa carta foi escrita a um jovem. A gente não pode dizer exatamente a idade dele, que ele estava nesse momento, mas ele era um jovem. Paulo fala para ele para ninguém desprezar a mocidade dele. Paulo aqui já devia estar com uns 65 anos já, quando Paulo escreve essa carta. Paulo estava programando voltar à igreja de Éfeso, mas aí aconteceu algo na Macedônia que Paulo precisou ir até lá resolver. Algumas questões que ele precisava tratar diretamente com os líderes de lá, daquele pedaço lá de de Filipos, aquele canto lá, mais para o norte, nordeste da Grécia. Paulo então ele vai resolver e ele pede a Timóteo. Paulo poderia ter mandado, Paulo poderia ter dado uma ordem, mas ele faz um pedido, ele fala assim: Timóteo, meu pupilo, fica aqui em Éfeso, cuida dessas ovelhas para mim enquanto eu vou resolver um problema. Parafraseando, falando, foi isso que ele fez. E aí ele pede para Timóteo e Timóteo fica, porque a igreja de Éfeso era muito preciosa aos olhos de Paulo, ele amava os irmãos daquela igreja, era uma igreja que ele tinha cultivado. E aí ele pede para Timóteo ficar naquele lugar. E Timóteo obedece a esse pedido do seu tão amado pai, né? Ele fala como um pai, não um pai biológico, mas um pai espiritual de Timóteo. Timóteo era já de uma linhagem de cristãos, sua mãe era judia, a avó dele, a Lloyd. Então ele já vinha numa criação, o pai dele era grego, mas ele já vinha numa criação da palavra. Aqui a gente já vê uma coisa muito importante, quando a gente já vem dessa criação na palavra, quando a gente já escuta a palavra, né? Eu lembro eu pequena, ouvindo a minha avó falar do Senhor Jesus. Minha avó falava: Renata, minha avó tem 103 anos, viva, cheia do Espírito Santo, ora toda noite, minha avó é mulher de Deus. Eu um dia conversando com ela, eu falei assim: vó, quando a senhora partir para o Senhor, a senhora me espera perto da árvore da vida, porque quando eu chegar lá, eu quero encontrar a senhora. E ela sabe, eu falo: vó, onde que nós temos um encontro marcado? Ela fala: perto da árvore da vida, é lá que a gente vai se encontrar, amém? Então a minha avó é uma mulher de Deus, minha avó me ensinava a palavra e eu lembro de coisas que ela falava. E eu penso na vida de Timóteo também. Talvez você tenha sido criado num lar cristão, talvez a sua avó já tenha falado do Senhor para você, os seus pais, você tenha tido o privilégio ou não, você mesmo se converteu e veio, mas muitas pessoas têm esse privilégio que Timóteo teve, de ouvir a palavra dentro da sua própria casa. E aí Timóteo, esse homem, ele ficou na prisão com Paulo em Roma, ele já estava bem experimentado quando ele fica aqui para Paulo. E o que acontece, gente? Paulo, então, ele vai para Macedônia resolver esses problemas e ele acha que vai voltar. Ele acha que vai voltar muito rápido, mas ele vê que os problemas de combate aos judaizantes e tantas outras coisas era mais grave do que ele pensava, e ele então resolve escrever essa carta. Essa carta, gente, era uma carta como se ele estivesse dando um poder temporário a Timóteo para administrar essa igreja e que as pessoas pudessem reconhecer sobre ele essa autoridade. A igreja de Éfeso era uma igreja pequena, uma igreja de casas, ainda não existia esse formato de templo quando a gente tem outro, mas eles se reuniam também. E essa carta era lida também às outras pessoas. Apesar de ser uma carta bem pessoal, ela é considerada uma carta pastoral, mas ela era lida para as outras pessoas também, outorgando esse poder a Timóteo também. Ali você vai ver nessa carta aí, gente, só para a gente entender onde eu quero chegar, por isso que eu estou dando um panorama para vocês. Essa carta vocês vão ver várias instruções aos presbíteros, aos diáconos, de como tratar, e aí ele chega nesse momento que ele começa a falar: olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas você precisa ser exemplo. Porque se você voltar aí no capítulo 4 comigo, lá no primeiro versículo, fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens,
que falam mentira, sendo cauterizada a própria consciência, e ele vai falar sobre fábulas, sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Pois bem, a gente chega aqui nesse contexto, então. Chega num contexto de uma igreja de casas, e que era atacada diariamente, gente, pelos judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram os judeus que vinham e eles combatiam a doutrina de Paulo. Paulo fala que a doutrina, e a gente vê muito bem já fundamentada a doutrina de Cristo já nesse tempo. Às vezes algumas pessoas querem inventar algumas coisas, mas já nesse tempo já existia uma doutrina muito bem fundamentada. E esses judaizantes, eles queriam combater isso. Eles queriam dizer que aquilo que Paulo estava falando não era bem assim. Você tinha Jesus, mas era até um certo ponto. Você precisava observar as leis judaicas para que as coisas acontecessem, para que você verdadeiramente fosse salvo. E tinha os gnósticos também, que eles viam, era tipo um esoterismo, que queriam colocar isso dentro da igreja. Então o tempo todo, na carta aos Gálatas, ele está refutando isso. Quando ele escreve a própria carta aos Efésios, ele está falando algumas coisas disso, aos Colossenses. Então assim, é sempre uma questão. E aí a gente pergunta assim, o que tem isso tudo a ver comigo aí? Tá bom, Timóteo estava lá no tempo deles, só que o nosso tempo não é muito diferente dos tempos de Timóteo. E Deus quer levantar Timóteos, jovens que têm força, jovens que se posicionam, jovens que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com essa palavra. Deus quer levantar jovens com coragem para combater o que a gente está vendo aí. Porque o que são, gente, hoje os falsos mestres? Talvez quando a gente vai falar de um falso mestre, a gente vai achar que é uma pessoa engravatada, que vai vir falando de algumas questões facciosas, de divisão. Aí a gente vai pensar num falso mestre, uma pessoa que vai falar umas coisas totalmente contrárias e que você vai perceber que aquilo não é da palavra de Deus. E aí você fala, não, isso aí é um falso mestre. Não é isso. Hoje na internet a gente está, cheinho de falso mestre no TikTok, dançando coisas contrárias à palavra de Deus. A gente está assim, no Instagram, de falsos mestres, entrando nas nossas casas todos os dias, entrando na nossa mente todo dia, quando Paulo fala para a gente renovar a nossa mente. É tempo de renovar a nossa mente. Existem falsos profetas, gente, entrando através da televisão. Existem falsos profetas no meio da igreja. Existem falsos profetas vizinhos numa conversa que entra aquele sofisma, aquela mentira que parece verdade. Você fala, não é mesmo? E aquilo entra na sua cabeça. Então o que um falso mestre faz? Ele vem tentar derrubar todo um fundamento da palavra de Deus. Mas eles são, gente, demais. Porque eles pegam uma verdade, transformam em mentira, pegam uma mentira, transformam em verdade. E sabe o que Jesus disse? Que se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. E sabe por que geração forte? João fala, eu vos escrevi porque sois fortes. Sabe por que geração forte, que não te engana? Porque você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de você que não deixa você ser enganado. Nunca foi tão fácil influenciar. As pessoas são altamente influenciáveis, altamente carentes. Jovem, você precisa influenciar com a palavra de Deus ao invés de ser influenciado. E você continua olhando para mim perguntando, e daí? O que eu tenho com isso tudo? Eu quero dizer que a geração que vem depois de você, as crianças que estão crescendo, que estão ouvindo essa voz, os outros Timóteos, dependem desse posicionamento seu. Deus está chamando a juventude de Volta Redonda. Deus está, gente, fazendo um movimento de unidade no Brasil que vocês não têm noção. Eu não tenho noção. Eu tive uma gota de noção
há uns 15 dias atrás, 20, do que Deus está fazendo no Brasil, na questão de unidade, levantando jovens que se posicionam, que vão contra ao que estão falando, que não tem medo do cancelamento. Jovens cheios do Espírito Santo, que amam a Jesus, que querem viver a palavra de Deus. O que Deus está para fazer no Brasil, o avivamento que está vindo, é grande demais. E Deus está contando com jovens fortes que se posicionam e querem viver isso. Você quer viver isso? Eu quero viver muito isso. Eu quero viver muito, gente. Eu quero mergulhar numa profundidade que eu nunca mergulhei na minha vida nesses tempos. Porque está vindo uma chuva de avivamento para inundar as nossas vidas. E Ele está chamando a juventude de Volta Redonda. Ele está chamando a juventude do estado do Rio de Janeiro. Deus está fazendo um movimento no Brasil. E sabe como é que é? É a partir da minha vida e da sua vida, Timóteo. Que ninguém despreze a sua mocidade. Que ninguém olhe para você e fale assim, mas ele é tão jovem. Começa a ser exemplo dentro da sua casa. Começa a ser exemplo dentro no trato. Ele fala, olha, tem que ser exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Gente, como a internet tem roubado a pureza da gente. Tão cedo, jovens se envolvendo com pornografia. Tão cedo, jovens se entregando às malícias dessa vida. Deus está falando para você não fazer isso não. Deus está querendo nessa noite te purificar com fogo e levantar um jovem posicionado contra todos esses falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles dizem que Deus é amor e realmente Deus é amor. Deus ama mesmo e Ele entregou o próprio Filho dEle para demonstrar esse amor. Ele não ficou num amor de blá blá blá, Ele mostrou um amor com ação e essa ação é Jesus naquela cruz e Ele ama mesmo. Aí a gente prega um Deus de amor, não é mentira, é verdade, mas Ele é justiça também. Os olhos dele estão vendo todas as coisas. Ele ama o pecador mesmo, mas o pecado Ele abomina. Ele ama o pecador, é verdade. E a gente precisa viver nessa vida, como uma vida de posicionamento no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos dá força para isso. Sem Ele, gente, a gente não consegue. Nessa noite Deus quer te encher ainda mais. Um pouco mais do Espírito Santo. Um pouco mais de ousadia. Um pouco mais de amor. É isso que Ele quer fazer com essa juventude de Volta Redonda. É para isso que Deus tem levantado pessoas, para dizerem, para clamarem, para falar. Levanta jovem, posiciona jovem. A próxima geração é com a gente. E vocês vão ver como foi o posicionamento de Timóteo. Vocês vão ver, a gente vai chegar lá no final desse ministério. Nós estamos dando mais crédito às pessoas de fora do que aos nossos líderes dentro da igreja. O nosso pastor prega, e eu não estou falando só da igreja metodista, não, estou falando da igreja de Cristo. Eu me posiciono aqui nessa noite como igreja de Cristo. O nosso pastor prega, e ele te ensina, ele gasta tempo orando, jejuando por você, buscando uma palavra para você, para te alimentar. Chega qualquer um falando qualquer coisa, a gente dá mais crédito para qualquer um que falou qualquer coisa. Nós precisamos aprender a dar crédito aos nossos líderes, às pessoas que cuidam da gente, que gastam tempo com a gente. Paulo fica muito nervoso com a igreja de Gálatas, porque ele gastou um tempo tão grande com aquelas pessoas. Ele gastou um tempo tão precioso ensinando. E ele fala, o que adiantou eu estar aí? Vocês estão dando mais atenção para essas pessoas que estão chegando aí agora do que eu, que dei minha vida aí, que me entreguei para essa obra, que falei para vocês. E ele ainda fala assim, olha, se vier outro, pode ter até um anjo do céu, com outra doutrina que seja anátema. Nosso fundamento é Jesus.
O nosso fundamento é a palavra revelada todos os dias. A gente não precisa procurar, porque quando a gente fala de profeta, às vezes a gente imagina alguém interpretando uma língua, entregando uma revelação, tudo isso é muito maravilhoso, e tudo jóia. Alguém fala, mas a gente tem uma revelação muito linda aqui já escrita, e que a gente precisa começar a se posicionar nessa revelação que já foi nos dada. Que ninguém despreze a sua mocidade, nem você mesmo. Eu sou nova demais, eu vou fazer outras coisas agora, eu vou curtir minha vida, e depois eu me entrego para esse negócio de palavra, depois eu me entrego para esse negócio de Jesus, agora eu vou dar uma curtida. Olha, eu não sei se você tem tempo para dar tanta curtida assim, e mesmo que você tenha tempo, eu vou te dizer, o tempo passa tão rápido, e você vai olhar para trás e você vai se arrepender do tempo que perdeu. A gente precisa viver intensamente a palavra de Deus, no chamado que Deus nos deu. Uns são chamados para pastores. Quantos pastores Deus vai levantar aqui nessa noite? Quantos pastores, quantas pessoas já receberam essa profecia que serão pastores, que são chamados? Quantos jovens já têm esse sonho dentro dele? Porque primeiro ele opera o querer, depois vem o efetuar. Quantos jovens já sonham com isso, já querem isso, já desejam isso? Desde que eu entrei na igreja, eu desejava isso, eu queria viver isso, porque o Espírito colocou dentro de mim. Mas se você falar para mim, Renata, eu sonho em ser médica, seja o melhor médico que você pode ser. Mude vida de pessoas dentro do seu consultório. Mas Renata, eu quero ser uma engenheira. Seja a melhor engenheira que você puder ser. Mude vida de pessoas lá no seu escritório. Mas eu agora eu estou estudando. Seja o melhor estudante que você pode ser e mude vidas dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Mas agora eu estou trabalhando no comércio. Seja o melhor vendedor que você pode ser e mude vidas dentro daquele estabelecimento. Você é chamado aonde você está. Você é chamado de Deus no lugar que Ele te plantou. Mas eu não trabalho, eu não estou estudando, nem sou tão ativa assim dentro da sua família. Você é alguém para Deus, você é uma ferramenta importante para Deus. Existem pessoas que estão esperando de você um posicionamento. Eu queria pedir muito para que vocês tomassem muito cuidado com isso. Isso tem roubado o nosso tempo, tem roubado a nossa energia, tem roubado o nosso entendimento. Tem distorcido tantas coisas dentro da palavra de Deus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não deixe o TikTok te enganar, não deixe o Facebook te enganar, não deixe um livro que parece ser muito bom te enganar. Mas eu leio, eu nem gosto, mas às vezes ler coisas que são completamente distorcidas. Deus está nos falando, acorda, eu quero abrir os teus olhos, eu quero abrir os teus ouvidos. Combater os falsos mestres, os falsos ensinamentos, isso vem desde lá, e nós precisamos, e para nós, gente, parece que ficou mais difícil, porque a comunicação, é muito mais rápida, com muito mais rapidez, o vídeo que alguém grava aqui já chega aí para você, muito mais. Eu fui ver hoje a distância da Macedônia para Éfeso, eu falei, quanto tempo que Paulo ia demorar para voltar, né? Se fosse de carro, sem parar para fazer um pipi, nada, dá 24 horas e meia. Um dia, 24 horas e meia. Um dia, mais 30 minutos. Imagina naquela época, no cavalo. Agora você imagina, se Paulo fez o que ele fez, naquela época, com as condições dessa época, imagine o que ele não faz aí com esse WhatsApp. Ao invés de colocar aquelas figurinhas,
aqueles vídeos que não vão te levar a nada. Paulo ia evangelizar, ia mudar, ia alimentar o grupo da família com a palavra. Paulo ia ensinar, exortar, colocar no grupo da escola coisas que vivificam. Como que a gente tem usado as ferramentas que Deus tem nos dado para os dias de hoje? Nós somos tão abençoados, gente, a comunicação é tão maravilhosa. Eu já, vai fazer quase, não vou contar não, mas já tem um tempo aí que eu me relaciono com esse rapaz bonito. E aí vem uma pessoa falar assim para mim, ele não curtiu a minha foto, o que isso quer dizer? Eu falei, não sei, na época que eu namorava não existia. Eu não sei, para mim eu acho que ele só não curtiu, não viu. Pessoa desesperada, gente. O que eu vou fazer se ele não comentou? Não sei. Pergunta para ele, não gostou, não curtiu porque não gostou? Está de despeito? Desviei da inveja. Não sei. O que a gente faz com as ferramentas que a gente tem hoje? Sabe por quê? Porque mais do que a gente combater os falsos profetas, Deus quer que você se levante como profeta nessa geração. Onde estão as bocas de Deus? Onde foi? Aonde estão as pessoas que comunicam as verdades de Deus? Mais do que a gente ficar falando contra, é a gente se levantar. Eu posto todo dia um videozinho lá no Instagram, maravilhoso, eu faço meus stories, eu conto sobre maquiagem, joia. Aí no meio da maquiagem você pega e fala assim, sabe o que é isso aqui, ó? É a alegria do Senhor, porque um sorriso alegre, ele formoseia o rosto. Eu posso ter essa maquiagem toda, mas se Jesus não estiver na minha vida, se o Espírito Santo, aí você dá um de doido e fala da palavra. Você usa o instrumento, você se levanta como profeta de Deus. E aí aquela pessoa que está triste lá do outro lado vai te mandar uma mensagem e falar assim, olha, eu estou aqui, eu recebi essa mensagem, meu coração está tão triste. E aí você aconselha ela, pergunta se ela quer aceitar Jesus. E aí você se levanta, e aí você é um profeta dessa geração. Eu faço lá, eu conto lá sei lá. Eu mostro lá uns peixes lá que eu gosto de aquário lá, e você fala, mas um dia Jesus fez uma multiplicação, e aí você está comendo um pão de manhã, e você fala, Jesus é o pão da vida, come desse pão aí agora, meu irmão, come desse pão aí, jovem. Você pega um pacote de sal Disney lá e fala assim, Jesus me chamou para ser o sal da terra, faz uns negócios doido, louco para Jesus. Essa juventude precisa se levantar como profetas, profetizas, falarem mais, se posicionarem mais. Use essa ferramenta maravilhosa. Você fica o dia inteiro querendo ver quantos likes você tem, quantos comentários tem, põe um negócio doido lá e fala assim, Jesus alcança alguém. E se você tiver um like, se esse like mudar a vida de alguém, você é um profeta da geração. Mude vida de pessoas, posicione-se na sua rede. Eu sou de Cristo, ninguém sabe o que você é, se é de Jesus, se não é, se gosta, se não gosta, é mais ou menos. A sua mocidade para Deus é preciosa. Deus quer usar jovens. Deus está chamando, há um avivamento chegando, e aí você vai ver Deus usando os outros, que era para usar você, mas você não se posicionou. Às vezes a gente acha tão bonito Deus usar as outras pessoas, Jesus manifestando na vida dos outros, mas a gente não posiciona. O que a gente precisa então? A gente precisa falar mais. Para ser um profeta dessa geração, a gente tem falado pouco. Paulo fala para Timóteo, fala a tempo e fora de tempo. A gente precisa falar. A gente está falando de muita bobagem, de unha bonita, do cabelo. A gente está falando de muita coisa fútil. Existem coisas muito joias que a gente pode falar. Há uma riqueza tão profunda nessa palavra.
Coloca suas devocionais. Coloca uma palavra lá no grupo da família. Às vezes sua família nem é cristã. Você é o único cristão, a única que tem lá. Coloca uma palavra de Deus naquele grupo lá. Só sai polêmica, só sai briga. Tem grupo da família assim? Eu conheço uns. Que só sai briga, só sai polêmica, só sai discussão. Um tira o outro sai. Seja você a boca de Deus nesse grupo. Use esse instrumento, seja profeta dentro da sua família. Coloca um versículo do dia lá. Gente, Deus ministrou no meu coração. Isso. Seja o sal do mundo, a luz do mundo, o sal da terra. Amém? O que mais que a gente precisa? A gente precisa ler mais a palavra. A gente está precisando ler mais. Às vezes eu brinco que a gente não acha banquinha de... A gente acha CD pirata, não acha? Ainda acha, né? Teve uma época que era mais. Mas ainda acham CDs piratas. A gente não acha livro pirata. Uns livros assim xerocados para vender, do Augusto Cury, né, do Subirá, do Lucim. A gente não acha. Porque o brasileiro lê pouco. A gente dedica pouco à leitura. A gente precisa ler mais, conhecer mais, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. A gente precisa ler mais essa palavra, porque ela que traz... Eu posso ler todos os livros do mundo, mas é essa palavra que me vivifica. É essa palavra que enche a minha boca quando alguém vem procurar um conselho. É essa palavra que enche a minha boca quando alguém vem desesperado, querendo se matar, e você fala assim, não, tem esperança para você, Jesus te ama, Ele morreu naquela cruz para te dar vida, há uma vida em abundância. Essa palavra. O que a gente precisa fazer mais para a gente se levantar como profeta nessa geração, como Timóteo? A gente precisa ter tempo de qualidade, a gente precisa ter mais ousadia, o medo do cancelamento. Eu acho que bem minha hora tá até 40, não é? Tá, só para eu saber aqui, para eu caminhar. E eu separei alguns textos aqui muito legais sobre jovens. O que a Bíblia fala sobre nós? Vou me incluir. O que a Bíblia fala sobre nós? Nós somos jovens. 1 Timóteo, esse que a gente está lendo, que é o nosso texto básico, fala assim, olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo. Seja exemplo. Seja um exemplo lá na sua turma, lá. Na sua rua, seja exemplo. Fala assim, ali está indo um jovem cheio do Espírito Santo. Ali está indo uma menina de respeito, uma princesa de Deus. Que os meninos olham e falam assim, com ela não dá para mexer não, porque ela é cheia de Deus. Ela é para casar. Ela é mulher de Deus. Seja exemplo. Exemplo no trato, na hora de falar com as pessoas. Hoje em dia tem jovens com a boca cheia de palavrão. Aqui não. Mas é cheio do palavrão, gente. Cheio de gíria. A Bíblia fala em Efésios que a palavra torpe entristece o Espírito Santo. Às vezes você está achando o Espírito Santo muito afastado, às vezes é o linguajar. Está feio. Vamos mudar. Mas é difícil. Realmente, não é fácil. Mas você pode começar, Espírito Santo, toma conta da minha boca. A minha boca é boca de profeta. Me ajuda a falar como te glorifica. Me ajuda a glorificar Jesus com a minha boca. Provérbios 20, 29. A beleza do jovem é a força. A gente hoje está vivendo um tempo em que o corpo, né, é mais importante, a sua beleza é a sua força. É a força que o Espírito colocou dentro de você. E essa força, ela te faz ir além do que você imagina. Te leva a lugares que você nunca pensou. Essa força faz você caminhar naquele sonho que você tem, que parece impossível acontecer. Mas essa força que se chama Espírito Santo, que está dentro de você, te faz ir. Te impulsiona. A sua beleza é a sua força. Quantas pessoas com problemas de autoestima falam assim, eu tenho a força, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou viver com um sorriso alegre porque Ele aformoseia o meu rosto. Eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho a força de Deus.
Às vezes a gente imagina Sansão, um homem grandão e tal, e eu estava vendo, alguns historiadores dizem que ele era fininho. Quando a gente vê os filmes, a gente vê ele tipo Hulk. Não, ele era fininho. Mas as pessoas ficavam bestas. Que força é essa? Da onde que vem? Que força é essa para estudar? Que força é essa para se esmerar? Que força é essa para chegar na igreja? Eu lembro quando a gente não tinha dinheiro da passagem, a gente vinha a pé, a gente ia a pé, a gente fazia umas vigílias doidas, gente, a força. Tem um outro que eu acho muito lindo, Salmo 119:9. Como pode o jovem manter a sua conduta? Como você pode manter a sua conduta? É uma pergunta lá no Salmo 119. E ele mesmo responde, ele fala, vivendo de acordo com a tua palavra. A gente pode manter a conduta reta, a gente pode ser santo, a gente pode ser separado de Deus e separado para Deus. Salmo 119:9. Não tem desculpa para a gente. Ah, tá tão difícil esse mundo, Renato. Quando você vê os colegas, quando você vê, já foi andando na palavra, ande com pessoas da palavra. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe esse grupo do WhatsApp que eles ficam te mandando umas coisas que não te edificam, mas te levam para o buraco? Sai desse grupo hoje. Eu tomo uma posição hoje. Eu não vou mais andar. Bem-aventurados que andam no caminho do Senhor, que meditam na sua lei dia e noite. É esse tipo de jovem que Deus está chamando em Volta Redonda. É esse tipo de jovem que Deus quer fazer milagre. É nesse tipo de jovem que Deus quer derramar os dons. A igreja precisa manifestar mais dons, dons de cura. A igreja brasileira precisa de mais, a gente precisa buscar mais os dons. Vamos ver outro que eu gosto muito, assim, ó, o Senhor, porém, me disse, Jeremias 1:7, não diga eu sou muito jovem, em outras traduções diz, não diz eu sou muito menino, ou eu sou muito criança, a todos a quem eu enviar a você irá, e dirá tudo o que eu te ordenar. Deus estava chamando Jeremias para profeta. Esses sonhos que você tem, esse desejo de falar, às vezes Deus te dá uma visão, te dá uma revelação. Fala, vem de Deus, exercita, busca. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão os jovens cheios do Espírito Santo que vão dizer o que Deus está falando? O profeta é aquele que comunica o que Deus tem ao povo. Que privilégio ouvir a voz de Deus e anunciar o que está no coração dele. Que privilégio. Eclesiastes fala assim, alegra-te jovem na tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você dirá que não tem mais neles contentamento. Mas sabendo que tudo você vai dar conta para Deus. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos dar conta para Deus. O tempo que a gente perdeu, depois você pega o seu aplicativo, tem lá, eu acho que em configurações, atividades, se não me engano. Vê quanto tempo você gasta no Instagram. Depois você me fala quanto tempo, se você quiser falar. Mas depois você reflete. Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta em comunhão com Deus? Lendo a palavra? Quanto tempo você gasta fazendo as coisas de Deus? É uma questão. Mas seja feliz. Jovem foi chamado para ser feliz. Há uma alegria do Espírito Santo. É muito bom ser crente, gente, não é um fardo, não. É muito maravilhoso servir. A alegria verdadeira a gente conhece. Essa alegria que está ali fora é muito passageira, ela é pouca, ela é, um piscar de olhos. A nossa alegria é eterna. Se alegre em ser escolhido de Deus. Se alegre em ser a menina dos olhos dele. Se alegre por estar na presença do Todo-Poderoso. É uma alegria, um privilégio a gente estar aqui nessa noite na presença do Todo-Poderoso. Tem jovens que estão perdidos, gente, mas a gente está aqui, é uma alegria. Não deixe as pessoas tirarem a alegria da sua salvação. Não deixe as pessoas tirarem a alegria de você crer. Ah, mas você é crente. Eu sou crente mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele me chamou. Glória a Deus porque Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus.
Alegra-te. Alegra-te na presença do Senhor. E aí vem alguns textos que são um pouquinho mais fortes, que fala assim, Joel capítulo 2. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, algumas traduções. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Eu quero te dizer, o derramamento do Espírito já teve. Atos capítulo 2, o Pentecostes já aconteceu, o Espírito está aí, e Ele está derramando, e Ele quer derramar ainda mais sobre você. Ele está derramando sobre você. Tem um outro texto maravilhoso para a gente começar a encerrar, fala assim, jovens, eu vos escrevi. João está falando isso, capítulo 2, versículo 14, porque sois fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus precisa permanecer em nós, e vocês já venceram o maligno. Jesus falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também, nós somos dEle, nós vamos vencer também. Canaã é logo ali, isso aqui passa rápido. Para a gente finalizar, eu queria dizer que lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, Deus vai falar para a igreja de Éfeso. E aí é muito sério, sabe por quê? Eu queria que você abrisse comigo. Apocalipse, capítulo 2. Minha Bíblia é nova, gente, nossa folha fica agarrada ainda. Eu comecei lá de Gênesis, vou ler tudo de novo. Mas vamos lá. Por que eu quero ler esse texto com vocês? Para a gente entender como foi o ministério de Timóteo. Esse jovem que se posicionou no tempo dele. Deus está chamando você a se posicionar no seu tempo. Esse jovem se posicionou e refletiu lá na frente. João já era velho, Deus deu essa visão para ele de Apocalipse, e ele fala à igreja de Éfeso, e ele fala assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz isto, que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio das 7 castiçais de ouro, e eu sei as tuas obras, Jesus está falando, eu sei as tuas obras,